Olá! Bom, estamos aqui mais uma vez com a Resenha Glicogênio. Para quem não sabe, ainda não se inscreveu lá no nosso canal, a Resenha Glicogênio é onde a gente leva informação, a gente conversa com atletas, ex-atletas, profissionais, amadores e profissionais da área da saúde, levando informação. Então fica aí a dica para quem já iniciou no esporte ou tá pensando em iniciar, levar uma vida mais saudável. Vai lá, se inscreva no nosso canal, tem muita coisa bacana, tem muita gente que já passou por lá e muita gente ainda que está por vir. E hoje nós estamos com uma pessoa que, quando me falaram, eu falei assim, olha, ele é o pai deste esporte, né? É o senhor Paulo, mais conhecido como Pi do Judô. Acho que aqui em Atibaia muita gente conhece. Mais de 80% me falaram mais ou menos isso, hein, Pi? Bom, eu vou começar, queria te pedir aqui para você se apresentar, falar um pouquinho e por que Pi? Pi. Esse é um... Eu acho que um monte de gente já sabe. Eu não sei, então vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Esse espaço maravilhoso que vocês montaram aqui em Atibaia, né? Vocês que chegaram recentemente. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Com essa simpatia, com essa harmonia, com essa energia boa que eu já recebi nesse local. Não, que bom, fico feliz. Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Quando eu não nasci em Atibaia, nasci em São Paulo, mas eu digo que eu tenho uma raiz muito forte aqui na cidade. Eu vinha para cá já desde que nasci, minha família, meus avós tinham chácara aqui. E eu já conhecia a região. Já conhecia muito e era um local que desde aquela época tinha muita essência com a cidade, era uma coisa assim... Era forte, bem forte. Isso, era um imã. Tanto que eu falo que eu acredito que eu fui gerado aqui. Eu nasci em outubro, período de férias. Olha, de outubro também. Sou de outubro. Enfim, aí vim para Atibaia, um local que eu adoro de paixão, que eu tenho um orgulho de ser atibaiense. Acolhedora, né? Uma cidade acolhedora. E aí, menino, fazendo as amizades, uma vez eu cheguei em casa e minha mãe chegou assim, falou, tinha um amigo meu sentado no sofá, falou, você viu o Pi? Eu falei, Pi? Ela falou, ai, desculpa, Paulo. E a partir desse momento, o meu nome acabou. Esse amigo saiu falando, é Pi, e começou a me chamar de Pi, enfim. O Pi se abriu em todos os segmentos que a gente acho que tem. Poucas pessoas devem saber que o teu nome é Paulo. Poucas pessoas. Então hoje através do judô, da caminhada. Então Pi é um apelido que veio de casa, minha mãe me chamava de Pichô, depois abreviou para Pi e ficou o Pi. Então hoje nós temos um relacionamento imenso dentro do Brasil, né, através do judô. Então todo mundo conhece. Todo mundo conhece como Pi do judô. Pi. É o Pi. Olha, então não isso não é só daqui de Atibaia. Não. Onde você for falar do Paulo. Que Paulo? Paulo Atibaia, o Pi. O Pi. Então hoje até na rua, se me chamarem de Paulo, é capaz se você não responder. Então, assim, não sei quem é. Veio praticamente do berço, né? Entendi. Então, minha mãe me chamando e acabou... E aí ficou o Pi do judô. Acabou ficando Pi. E conta pra gente como que tudo começou com o judô. Como que o judô entrou na tua vida? O judô na minha vida, ele foi apresentado muito novinho. Eu, nessa época que morava em São Paulo, meus irmãos praticavam judô numa academia perto de onde nós morávamos e uma vez minha mãe me levou no tatame. Era um sensei rígido, japonês. Eu cheguei lá, tinha 3 aninhos. E minha mãe me empurrou meio que para dentro ali. Eu acho que o sensei não queria, porque os meninos eram maiores. E aí ele falou, não vai dar certo. E aqui, entrei lá, só fiz bagunça. Eu acho que ele desistiu de mim. Então, meu primeiro contato com o judô foi esse.
né, não conhecia. Depois, quando eu vim para Atibaia, eu comecei por volta dos 8 anos treinando no Grêmio. Tinha uma equipe aqui no Grêmio, era o sensei Carlinhos que dava aula, aí tinha o professor Gentil, que ele era barbeiro na cidade, uma pessoa excepcional também, então eu treinava com eles nessa faixa. De vez em quando, mais tarde um pouco, comecei a treinar com o sensei Gentil, porque ele dava um treino para o pessoal mais adulto. Qual a tua idade, José? Eu tô, com quantos anos eu tô? Não, nessa época 8 anos, 8 para 9 anos. E aí eu comecei lá no Grêmio, e logo em seguida, depois do meu primeiro ano, eu conheci uma outra academia de bairro, a primeira academia de bairro, um sensei que também tem uma estima imensa com ele, que é o sensei Ademar Takahama. E aí foi o primeiro projeto, entre aspas, social da cidade. Ele não cobrava nem um centavo de ninguém. Então, todas as crianças ali do bairro de Alvinópolis, era um lugarzinho muito estreito, devia ter assim, coisa de 5 metros de largura por uns 10 de comprimento, e ali treinávamos. E ali eu permaneci até meus 14 anos de idade, 15 anos. Depois eu parei de praticar o judô, aquela época de dúvidas, mas naquela época a gente não tinha assim muita orientação, permaneça. Então, nesse período, eu deixei um buraco dentro da minha trajetória. E fui voltar aos 20 anos de idade. Ah, você parou lá nos 14, então. De 14 para 15 anos, sim. E deixei essa lacuna. E aí eu voltei para o judô, nessa idade, já adulto, né? E porque eu estava... Deu assim um momento que eu falei, poxa, eu gosto muito de judô, eu vou... E fiquei sabendo que o sensei Ademar Takahama tinha voltado no bairro a dar aula, lá no salão paroquial, atrás da igreja Cristo Rei, em Alvinópolis. Tem um salão lá no fundo e a igreja cedeu para o judô. Aí cheguei lá, tinha bastante gente treinando, aí eu olhei assim, não vi o sensei, né? Mas aí eu conhecia muitas pessoas na cidade, aí todo mundo, oi Pio, você veio treinar, você vai voltar a treinar. Enfim, eu falei, eu vim assistir, ainda tô com pretensão, mas eu vim assistir. E aí, olhei o sensei Ademar, eu falei, puxa, falaram para mim que o Ademar tinha voltado a dar aula. Eles falaram, não, realmente, mas ele parou. E agora quem assumiu o sensei Calazans, e nisso o Calazans veio vindo, viu todo mundo me cumprimentando, falou que esse cara vai fazer bagunça aqui, né? E, enfim, daí ele chegou, se apresentou, eu expliquei para ele, falou, puxa, vai ser um prazer se vier, volte aqui conosco, venha treinar. Eu falei, puxa, estou ainda com dúvida, quero dar uma olhadinha, estou com vontade, mas ainda... Ele falou, não, fica à vontade. Eu falei, faz tempo que eu parei, então ele falou, mas... Eu lembro que um termo que eu uso até hoje, lutar judô é que nem andar de bicicleta. Você perde um pouquinho o tempo do pedal, mas você não esquece. Você não esquece, você sabe equilibrar. E aí, assisti, gostei do treino, e na próxima aula eu fui. E daí em diante começou a nova jornada. E nesse período eu voltei porque eu queria competição. Então, Você é uma pessoa competitiva. Eu gosto da competição. Eu gosto da competição. Né? É muito bom, é muito bom. Aí eu querendo competir, só que cada dia que passava eu via o quão importante seria eu ter dado continuidade, né? Não ter deixado essa lacuna. E mesmo assim, treinava aqui no Maluco. Ia para São Paulo, onde tinha treino eu estava lá treinando, onde tinha competição eu estava competindo. E foi assim que eu fui retornando ao judô, né? Com bons amigos, eu revi um monte de gente que fazia muitos anos, alguns que eram pequenininhos na época e estavam lá, já quase faixa preta, e falei, puxa, é aqui, é isso que eu vou ficar. É isso aqui que eu gosto. Você tem alguma referência na família? Não, nenhuma. Sempre gostei muito de esporte. E andei um período de moto, de motocross, foi um período curto, mas assim, por esse lado competitivo, eu sempre gostei de moto, então
passei por essa fase. E aí quando eu fui lá, aquele monte de gente, aí comecei a treinar e vi que era que nem andar de bicicleta. Você não esquecia? Não esquecia. O corpo, Tem tinha uma hora que memória, pensava, né? exatamente, Tem uma memória. tinha hora que eu pensava e o corpo não correspondia, porém, era uma coisa que me agradava assim de uma forma tremenda. Só que esse período do Sensei Calazans aqui na cidade foi um pouco curto. Ele era de São José dos Campos, então ele ia e voltava. E assim, ele estava terminando a academia dele lá em São José dos Campos. Então, Sim. ele ficou por 2 Pouco anos tempo. aqui. E aí, nesse período de 1 ano que eu fiquei lá, aí eu me graduei faixa marrom no segundo ano. Aí ele chegou para mim e falou, poxa, você tem uma certa... não, mas com as crianças. Ah, Com as crianças. Aí ele falou, puxa, me ajuda lá no clube, você está sempre à disposição, apesar que trabalhava muito, mas ele falava, puxa, você está lá, eu vejo as crianças com uma aproximação com você. Empatia. É, isso aí. E aí ele falou, você não me ajuda? Eu falei, com o maior prazer do mundo. E aí comecei. Aí terminou, eu fiquei lá quase 1 ano com ele, 8 meses, e ele falou, puxa, o ano que vem eu não vou dar continuidade. E aí o Massa, que é um parceirão meu, o Sérgio, o pai dele tinha montado uma academia para ele em Novinópolis. Então saiu do Cristo Rei, né, saiu lá do salão paroquial e levou para a academia aquele pessoal do Novinópolis. E tinha um outro professor que dava aula junto, que ajudava o Calazans lá no Cristo Rei, ele deixou com o Massa lá no Novinópolis. Ele falou, poxa, você não assume o clube? Quando eu for sair? Eu falei, Sensei, eu quero ser competidor. Eu quero treinar, eu quero ir participar, eu quero evoluir, e vamos. Enfim, mas eu acho que dá para ficar no clube. Eu vou fazer uma experiência e vamos ver. Aí eu peguei, logo que ele saiu, por antecipar um pouquinho, ele deixou o clube na minha mão. Aí eu permaneci lá no clube por 2 anos dando aula. Só que eu queria competir. E aí eu falei, chegou um certo momento, só que assim, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Por mais que eu treinasse, esse período de atleta eu deixei vago. E o judô é uma continuidade imensa, né? O judô, o funil ele é muito estreito, né? Os que vão para frente são aqueles que deram continuidade. Tem que né? treinar. Então chegava, por mais que a gente se igualasse em algumas competições, sempre faltava alguma coisinha. Enfim, eu fiquei 2 anos, aí na metade do segundo ano, não sobrava muito tempo para eu treinar, eu falei, não, eu preciso parar com as aulas porque eu não estou conseguindo ter esse tempo para mim. Conciliar. E aí tinha um aluno meu que tinha migrado da época do Calazans. Ele era faixa marrom, falei, Rodrigo, vou preparar você, formar você e depois eu gostaria, se você quisesse, assumir aqui, porque eu quero continuar nessa linha. Ele falou, sério, Ceci? Eu falei, é sério. Ele falou, puxa, eu topo. Eu falei, então tá bom. Aí terminou finalizou o ano, eu já tinha avisado a diretoria do clube que eu ia por outra pessoa para me substituir e saí do clube. E para mim aquilo lá foi assim, puxa, eu larguei na mão de uma boa pessoa e vou fazer aquilo que eu quero. Saí de lá e eu treinava todos os dias, treinava no clube e treinava aqui na academia. Treinava a hora que eu puxava o treino, malemar, porque tinha que corrigir, então você acaba treinando também. Treinando também, mas de forma diferente. Equivocada. Aí eu peguei, terminei esse ciclo, deixei ele lá e cheguei no clube e falei, a partir do ano que vem quem assume é o Rodrigo. E aí eu cheguei na academia com esse meu parceiro, que ele tem 5 anos a menos que eu, então ele era um dos pequenininhos quando eu parei, porque eu parei com 14, 15, ele estava com 9, só que ele entrou na academia, ele tinha 5. E aí ele chegou para mim, eu cheguei para ele e falei, puxa, Massa, a partir de hoje
tô livre, agora eu vou treinar. Agora eu vou treinar. no foco agora. Por que você está falando isso? Eu falei, porque eu acabei de deixar o clube com o Rodrigo e esse ano que vai entrar aí eu vou me dedicar aos treinos. Ele falou, você está brincando? Eu falei, não, estou falando sério. Ele falou, eu ia te ligar porque eu acabei de mandar o outro professor embora e eu queria que você desse aula aqui. Aí eu olhei para ele assim e falei, olha, muito obrigado pelo convite, mas não posso. Mas assim, uma parceria imensa. Né? Uma realização pessoal. Você precisava fazer. E aí começou, ele falou, Pi, pelo amor de Deus, então me ajuda com os pequenos. Você fica com os pequenos, eu fico com os adultos. Só que ele tinha montado o dojo, ele tinha montado uma academia de musculação, ele tinha montado uma academia de dança, ele tinha montado uma academia com yoga, então várias modalidades. O que acontecia? Já resumindo novamente, eu tive que acabar aceitando para ajudá-lo. E aí assumi os pequenos, porém assumi os grandes juntos, porque muitas das vezes o Massa não estava lá comigo porque ele estava resolvendo os problemas da academia e ele às vezes deixava até de treinar, então eu acabava puxando os dois treinos e começou a vida me levar para esse lado. Para esse outro caminho. E as competições? As competições ia tudo na marra. Ia dentro daquilo que dava. Aquilo que dava, deu. Os dias que eu não estava dando aula na academia, eu ia para São Paulo treinar. Então eu fiz a parte competitiva. Eu acho que eu fui até bem nessa parte, porque pelo que me sobrou de tempo. Né? Então, disputar os Jogos Abertos, os Jogos Regionais, ia bem, mas não conseguia chegar no top, e o top naquela época era altíssimo, né? Puxado. Então, acabei tendo que me confortar com o que não dava. É isso, é o que temos. É o que temos. E aí, a vida foi me levando para esse lado de dar aula. Então eu tinha outras coisas, outros negócios e cada dia mais aquilo foi me direcionando. Até que chegou um dia que o judô começou a tomar todo o tempo da minha vida. E eu com muito prazer dentro daquilo. E aí a cada passo que eu dava, aquilo me motivava cada vez mais, aquilo me incentivava cada vez mais. E apesar do Calazans ter passado por aqui, a gente começou a ter que ter uma autonomia. Então, perante a federação, conhecíamos poucas pessoas, mas as pessoas que a gente conhecia eram na região do Vale do Paraíba, que era por onde a gente tinha as competições. Então, afastado um pouco desse lado institucional, né? Sim, com uma equipe que participava, mas assim, longe do presidente, longe de diretoria de federação, então os relacionamentos eram poucos. E aí eu fui galgando alguns espaços. E aí comecei a querer me multiplicar, porque eu tinha um monte de gente que olhava para mim com uma certa admiração, e aí você começava a falar, poxa, eu estou sendo uma referência para os alunos. E isso foi cada dia mais me motivando. Foi me melhorando. E aí eu fui me empenhando, fui buscando mais informações, então eu pedia licença para os professores de São Paulo, ia treinar, comecei a mostrar a cara, aprender cada dia mais e comecei a trazer isso para dentro da nossa cidade. Porque você é uma referência aqui. E sempre com muito, sabe, com muito carinho e responsabilidade. E aí começamos a ver as primeiras pecinhas se desenvolvendo. Exatamente. Não era nem fruto naquela época, era quando apareceu a folhinha, a primeira folhinha, você falava, nossa, que bacana. Que bacana. Tem vida. Né? Tem vida. E aí fui. Daí, devido aos anos, naquela época eu me multiplicava, porque eu tinha que estar com os atletas finais de semana nas competições, eu arbitrava, porque precisava de uma representação dentro da arbitragem,
eu era técnico, de vez em quando tinha que remendar alguém, fachar alguém, tudo muito precário naquela época, e assim foi a nossa vida, até que chegou um certo momento que isso começou a tomar uma proporção maior, os nossos atletas começaram a entrar num nível forte dentro do estado, depois, consequentemente, a nível nacional, depois, consequentemente, a nível internacional, e assim, nunca visando ter lucro com isso financeiro, né? Era uma coisa voltada 100%. Paixão do esporte. Paixão. Né? Paixão. Obviamente, a paixão não sustenta as nossas famílias, então... Não paga os boletos, né? Como exatamente. A gente fala, né? Até que chegou um certo período dentro dessa questão, o Massa também, ele tinha outro negócio e ele acabou chegando para mim num período e falou: Pi, a partir de hoje, quem toca aqui é você, eu tô indo embora. Eu falei: rapaz... Pelo amor de Deus. E eu sempre chegava para ele assim e falava: Márcio, essa pessoa não tem recurso, vamos dar uma bolsa. Márcio, olha, aquele lá não tem recurso. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos ali. Mas dessa forma, o judô veio sobrevivendo e desenvolvendo, né? E ele me ajudou muito nessa questão da gente fazer uma coisa que fosse sólida para a cidade, né? Então, teve uma vez, nós dois fomos fazer uma seletiva em São José dos Campos. Acho que essa história é muito bacana, porque eu acho que ali foi um grande divisor de águas para chegar onde o judô da cidade chegou. Então, eu atleta, ele atleta daquele jeito, sim, né? Que atleta, não, mas faltava. E daí um dia... Porque para um atleta sempre falta, né? Você sempre tinha que fazer mais, né? A gente quer sempre mais. Exatamente. E aí ele chegou e falou: Pi, vai ter uma seletiva em São José dos Campos para a composição da equipe que vai disputar os jogos por São José. O sensei ligou, falou para a gente participar. Eu falei: poxa, vamos. Tinha um salário, era uma coisa bacana, né? E ali a gente estava no nosso auge de treinamento. Aí eu falei: vamos para São José. Aí fomos, chegamos lá, disputamos a seletiva, uma seletiva duríssima, e ganhamos. Ele ganhou no médio e eu ganhei no meio pesado. Aí saímos felizes, ganhamos a competição. Ganhamos. É isso, vamos fazer um contrato com a cidade. Pronto. Entramos no carro com toda aquela felicidade, e a hora que estavam voltando, no meio do caminho, eu olhei para ele assim e falei: Márcio, eu acho que nós damos um passo errado hoje. Ele falou: por quê? Eu falei: puxa, agora nós estamos num período onde nós temos alguns jovens que tinham ficado da época do Calazans, começaram com o Calazans, e que eles se espelham na gente. Eles nos têm como uma referência de competição. Sim. E acabamos de fazer uma seletiva para lutar por São José dos Campos. Nós vamos deixar os nossos atletas disputar por Atibaia sem nós. E vamos disputar por São José dos Campos. Ele chegou e falou: poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: então, eu estou quase desistindo. Ele falou: então vamos desistir. Você está certíssimo, vamos desistir. Vou chegar lá, vou pedir para cancelar a nossa inscrição e o vice-campeão da seletiva vai disputar por São José. Falei: então faça isso. Ele chegou na casa dele, já ligou lá, falou: desfeito. Sinto muito, mas não tinha assinado ainda. Sinto muito, mas pensamos dessa forma, fomos bem transparentes. Sim, sim. Então ali eu acho que começou essa conexão do judô de Atibaia se tornar o que é hoje. Uma coisa sólida, uma coisa da cidade. E aí fomos, disputamos... Vestiu a camisa mesmo. Disputamos os jogos com os meninos, potencializamos eles, e aí ali começou tudo. A academia naquela época, como eu te falei, era particular,
Depois eu vou falar o porquê que hoje não é mais, era particular, porém a gente já tinha esse lado filantrópico, né? Quando ficou comigo piorou, porque o contador queria me matar, ele falava, Pi, você tem 80% de bolsista, essa conta não bate, só que a gente fazia bater, essa conta não vai fechar. punha outras modalidades no tempo ocioso, então as contas se pagavam, não dava lucro, mas pelo menos aquilo se mantinha. Então, aí eu fiquei 2 anos, né, falando sobre a história, aí eu saí do clube, entrei aqui, aí passei 2 anos só na academia, e no outro ano tinha mudado a diretoria do clube, o professor, que hoje é o nosso ortopedista, ele foi estudar medicina, e hoje ele que cuida das nossas crianças, porque quando ele veio do Paraná, eu coloquei ele junto com o Rodrigo, porque o Rodrigo estava sozinho lá, eu falei, ele precisava de emprego, ele falou, Pi, você não sabe alguma coisa? Eu falei, você não quer assumir junto com o Rodrigo? Ele está sozinho, vai lá, fica com ele. Aí o William ficou 1 ano e meio no clube junto com o Rodrigo, e depois prestou medicina, e nesse período, só que o Rodrigo tinha saído, ele ficou mais um ano lá, e depois saiu, o William assumiu sozinho. E aí quando o William prestou o vestibular e ia ter que ir embora, o clube ficou com esse buraco. E aí o pessoal do clube veio me procurar. A diretoria falou, olha, fizemos uma reunião com a molecada. E assim, a molecada gostava muito de mim porque todo final de semana nós viajávamos, a equipe da SCAT, da época. Junto, né? Você exatamente. É o professor, a e o São João sempre junto. E o São João, então estava sempre ali, chegava no final de semana, eles estavam com a gente, porque nós viajávamos no mesmo ônibus. Eram equipes separadas, porém, eu que sentava com eles, eu que instruía. Agora eu entendi por que você é chamado do pai do judô. Porque você assumiu mesmo. Mas foi de forma natural, assim, por gostar muito. E aí a diretoria chegou e eu tinha, naquela época, outros, como eu falei, outras fontes de renda, outros comércios, e aí eu falei, eles vieram me chamar. Eu falei, não dá para assumir, não tenho tempo. Aí a diretoria chegou e falou para mim, Pi, é você. Então, vou até falar para você para tentar te sensibilizar. Nós fizemos uma reunião ontem no tatame, sem ninguém, sem professor, sem ninguém. Pusemos todos os alunos sentados e falamos, vocês vão escolher o professor que vai dar aula aqui. E aí veio meu nome, e dessa forma eles falaram, você vai ser a pessoa que eu falei, olha, não vou, não dá, eu não consigo, não tenho tempo, então assim, eu posso até tentar indicar alguém. Ele falou, não indique porque é você. Eu falei, eu não vou. Enfim, eles saíram do meu comércio. Enfim, você ficou. Saíram do meu comércio, assim, levantaram da cadeira e falaram assim, segunda-feira, era uma quinta-feira, segunda-feira nós vamos voltar aqui. E você põe a preço no seu trabalho, porque você vai ficar. Aí eu falei, uau! Aí saíram, foram embora, falei, eles não vão voltar mais. Segunda-feira, abriu o comércio, 10 horas da manhã, eles entraram lá dentro e falaram, e aí? Viemos aqui para pegar sua proposta. E aí, qual é a proposta? Eu falei, olha, eu já falei para vocês que infelizmente não tenho tempo, não tem condições, não tenho condições. Não, dá tempo, você vai dar aula à noite e não sei o quê. Eu falei, olha, mas eu tenho as outras atividades que me tomam muito tempo e às vezes eu não estou aqui à noite. Não dá. Pi, é você. Foi assim. Foram... Não tinha nem como conversar. E aí eles viraram assim e falaram, olha, o que você tem que fazer agora, até para equilibrar todas essas coisas que você tem aí, põe a preço. E aí eu falei, puxa vida, eles estão querendo me encurralar. Eu vou reverter essa situação, eu vou encurralar. E aí eu falei, vocês querem que eu vá? Então assim, o preço é X. Eles falaram,
Ok. Tá bom. Falei, não, mas com registro, Foi dificultando. começa amanhã. Então, essas pessoas foram, eu até brinco com eles hoje, um faleceu, e tem 2 que eu sempre brinco, eles são responsáveis por tudo isso que aconteceu, porque eles meio que me obrigaram a dar aula no clube. Eles foram visionários. E aí eu assumi novamente as aulas no clube, obviamente com comprometimento, com muita determinação, com vontade. Logo em seguida veio essa saída do Massa da academia e eu fiquei um período que eu saía com vários atletas, porém cada um disputando por uma filiação, ou pela SCAT ou pelo São João. Eu ia montar a equipe para fazer alguma coisa maior, eu não conseguia fechar, porque estava metade aqui, metade aqui. Então, quando o Massa deixou na minha mão, eu falei, a partir de hoje nós vamos unificar as equipes. E foi dessa forma. Depois, logo em seguida, veio uma comissão de pais, montaram uma associação, porque nós precisávamos buscar recursos públicos, exatamente por causa dessa filantropia toda, e eles falavam, puxa... Vou montar uma comissão aqui para levantar fundos, né? Como faz? Então, foi dessa forma, eles me homenagearam, deram o nome da associação, meu nome, vieram com o CNPJ pronto, né? Hoje, devido à minha ida para a política, a gente achou necessário e ético desvincular o nome, então desvinculamos, mudamos um pouquinho, mas foi dessa forma que foi muito realizado profissionalmente, sabe? Eu acho que assim, são coisas, eu tenho muita fé, são coisas que vêm no nosso caminho que eu chamo de missão. Então eu levo isso como missão, porque a forma que chegou na minha vida isso, né? Foi sendo construído mesmo sem eu querer em alguns momentos, né? Isso foi não é que eu não queria, é que eu achava que eu não ia dar conta daquilo. Eu não gosto de pegar nada que eu não dê conta. Que de repente eu deixe de dormir preocupado que eu não terminei meu dia fechando a conta. Tão lindo, né? Isso, é aquilo lá. Dá o passo e Deus coloca o chão. É isso. Eu acho que nós somos essa ferramenta e precisamos trabalhar para que cada dia seja mais abençoado o nosso caminho. E aí começou. Aí começamos a ter mais aproximações, maiores reconhecimentos dentro do institucional, do judô. E aí começaram as pipoquinhas a estourarem, começaram a ver os atletas com um potencial maior, começamos a ter as primeiras classificações para campeonatos fora do estado. Logo em seguida, já começaram do Sul Brasileiro a se classificar para o Campeonato Brasileiro, aí já começou a classificar para Sul-Americano, Pan-Americano, para Mundial, e hoje Atibaia é um grande celeiro da modalidade. É uma referência tanto na área esportiva como na social, né? Hoje a Paja, ela cuida de 11 núcleos espalhados na cidade, que tem 1.000 atletas, 1.000 alunos, 1.000 alunos, tá? Não são atletas, 1.000 alunos que participam do judô, que tem o judô como uma ferramenta de formação integral. O que é muito importante. Com qual idade, mais ou menos, a criança então, dentro do projeto social, inicia com 5. Eu esqueci de falar que até hoje eu estou no clube. Eu sou o funcionário mais velho do clube. Desse período que eu voltei. Quantos anos? Eu voltei em março do ano que vem, vou fazer 29 anos que eu voltei para o clube. Meu Deus! Então é uma vida dedicada. É uma vida. Então, continuo no clube, né?
e sempre próximo do projeto, né? Mesmo agora estando vereador, né? Que eu estou vereador na cidade, na última eleição foi a primeira vez que eu vim para essa seara política partidária, né? Porque a política a gente faz todos os dias, né? E eu dentro do esporte, com certeza, sempre tivemos grandes parcerias com todos os prefeitos que passaram aqui, então não foi numa gestão nem outra, todos foram sempre muito parceiros, sempre com um reconhecimento do trabalho em si, do que beneficiava essas crianças. Sim. Então, é um trabalho muito bonito. Temos o social, que tem essas 1000 crianças que a gente leva como um trabalho de formação integral do ser humano. O judô, ele é muito disciplinador. É isso que eu muito... ia tocar nesse assunto, exatamente, né? Fala um pouquinho da importância, que eu quero levar isso para os pais, né? Da importância do judô, porque eu sei, nunca pratiquei, mas eu sei que o judô é um dos esportes que mais trabalha a disciplina. Sim. Fala um pouquinho, né? Então, eu estava falando do clube lá começa com 4 anos, porque eu tenho uma turminha específica lá, vai de 4 a 6 anos. Por sinal, hoje tem aula lá, que essa turminha pequenininha, que eu adoro de paixão. Então eu dou aula para todas as idades. Hoje desde os pequenininhos até os altinhos. Todos eles treinam comigo semanalmente também. Treinam na Paja, a equipe de competição, e treinam comigo lá no clube também. Então é muito bacana. Tem outros professores. Tem outros professores. Mas lá no clube tem alguns que me ajudam. Inclusive meu filho, ele é judoca também, eu tenho 2 filhos, um é ator, o outro é judoca, tenho uma enteada que é professora aqui na cidade, então assim, cada um migrou para onde queria ficar feliz. Mas, enfim, lá inicia com 4 anos, na Paja com 5 anos, tá? Porque os pequenininhos, eles precisam de um pouco mais de atenção e lá mistura um pouquinho mais a idade. Vai até 8 anos. Lá no clube é de 4 a 6 só. Então, só aqueles pequenininhos. Então, ficaria uma diferença muito grande. Sim. E aí, falando dessa parte de formação, né? Os resultados que a gente tem são incríveis, né? De melhoramento humano, né? Eu costumo falar de melhoramento humano. O judô é uma arte oriental, não muito antiga, é de 1882, né? O professor Jigoro Kano instituiu o judô. Antes disso já tem algumas coisinhas ali, algumas identificações do nome judô, porém o professor Jigoro Kano é responsável pela metodologia, pela pedagogia colocada dentro do esporte. Então ele queria, né, teve uma divisão, né, nesse período que se chama Era Meiji, que acabou os guerreiros, os samurais, então foi proibido no Japão isso, por isso as artes marciais acabaram, tinham que acabar, não podia mais esses lutadores. E o professor Jigoro Kano, de uma família de fabricantes de saquê, muito próximo ao Império, porque o saquê ele tem uma coisa meio sagrada no Japão, então eles eram muito próximos ao Império, uma pessoa que falava vários idiomas, estudava muito, franzino, pequenininho, 1,50 m e pouco de altura, e até para se defender na escola ele foi procurar as artes marciais, né? Naquela época tinha essa mistura e ele foi procurar. E aí ele foi para o Jiu-Jitsu, que era a luta de defesa pessoal, que era difundida entre famílias, e ele acabou praticando em vários locais pelo acesso, porque a tradição, a transferência de informação era de pai para filho. Então, seguia. E ele, como podia transitar em tudo, então ele assimilou um monte de coisa. E aí ele começou, visionário, começou a pensar, poxa, eu preciso transformar, e principalmente nessa área, eu preciso transformar isso numa forma de melhoramento humano. Difundir. Como é que eu melhoro isso? Então ele começou a criar
uma metodologia de ensino, com um sistema pedagógico, onde o praticante ia fazer uma arte marcial, porém preservando a integridade física. Então ele começou a fazer algumas alterações e uma coisa que fosse muito importante, por um lado físico, mental e o espiritual, que muitas pessoas ainda não se adaptam muito com essa parte, mas essa força espiritual é aquilo que você tem internamente, aquela coisa que você não conhece e que você tem que praticar, que é onde te leva à superação. Então a parte espiritual as pessoas confundem muito com religiosidade e não é tem nada a ver. Coisas bem... É uma coisa sua que você tem que desenvolver e se fortalecer com ela da mesma forma que você vai se fortalecer na sua musculatura, no seu intelecto. Então é a tua força interna que você tem que praticar e desenvolver dentro de um equilíbrio, dentro de uma moderação. Dentro do judô é ensinado, é trabalhado. É trabalhado, mas às vezes ocultamente, porque o judô ele é assim, você entra no dojo, você aprende respeito de todas as formas, você respeita o local que você pisa, você respeita o colega que às vezes você acha que ele é mais forte, que ele vai te machucar, não, ele só vai te fortalecer. Então, dentro de todo, então lá você aprende organização, lá você aprende em todos os momentos o cumprimento oriental, você faz uma reverência e acaba... Então isso aí é como se apertasse a mão, como se abraçasse, porém, por vir do Oriente é dessa forma. Então ali eles aprendem, eles olham para o seu companheiro, independente se vai ganhar, se vai perder, se vai cair, se vai jogar, de forma respeitosa. Então, a prática do respeito, você entra dentro do dojo, você cumprimenta. É o meu local de aprendizado. Você chegou perto do sensei, você cumprimenta o sensei. Então, você começa a praticar o respeito. Então, você começa a envolver tudo isso. E ali, você começa a ter mais percepção. Então, começa a estimular o teu lado psicológico, emocional, emocional. Então, tudo é feito com um sistema respeitoso e que você vê que ali depende de você, é individual. Então, ele é mais forte. Se eu treinar, se eu praticar, uma hora eu vou me fortalecer e vou me igualar a ele. E depois você até passa ele, dependendo da sua dedicação. Então, todos esses conceitos vão deixando cada dia o ser humano mais forte. Obviamente, a maioria que começa no judô, começa pequenininho, porque depois de adulto, você perdeu essa fase de aprendizado e é difícil, porque lá você cai. Não tem como não cair. Não tem como não cair. A gente não está adaptado com o chão. Então, o pessoal adulto geralmente treina mais jiu-jitsu, porque é uma luta mais no solo, não tem... As pessoas odeiam cair. Então, engraçado isso, né? Não gostam de cair. Então, já esses que iniciam, para eles fica uma coisa natural. Então, essa questão de organização, você chega lá no treino dos pequenininhos, 4, 5 aninhos, os chinelinhos todos um do ladinho do outro. Eu lembro quando eu levava o meu filho, que ele fez, durante um tempo. E essa questão do respeito, eu lembro quando ele chegava perto ali isso lá em São Paulo, do tatame, não podia entrar, Não. Direto, assim. Cumprimenta. E eu lembro que um dia eu fiquei ali olhando, as mães, a avó ali, fiquei olhando, e ele entrou, aí o professor, sensei, Pedro, voltou, tirou o chinelo, colocou a mãozinha ali pra baixo, fez a reverência. Assim, gente, que bonitinho. É muito bacana. Isso, é sobre isso, né? E aí se fala, né? Porque nós que somos pais, a gente acha que o pequenininho ali, não, tem que levar na mãozinha. Não, se você entrar, e os pais ficam ali do lado, admirados em ver o desenvolvimento dos filhos e o potencial que eles têm. Então,
você não dá só um caminho para a criança, você dá um caminho para a família, porque eles vão ver que através disso aí vai ter melhores resultados dentro da escola, vai ter melhores resultados dentro do lar, né? Porque eu falo, as crianças elas estão todo instante observando a gente, principalmente esses pequenininhos. Sim. A primeira brecha que você der já é dele, ele conquistou aquele espaço, é dele. Então aquela brecha aí é o que acontece em casa, às vezes o pai e a mãe não por uma questão de largar, mas assim, não, deixa ele fazer isso aqui. E de repente ali foi a brecha que ele conseguiu ali para... Então eu falo, até eles falam, tem alguns pais que falam, sem ser, vou pôr uma foto sua no quarto, porque quando eu falo que eu vou falar, na hora que eu falo que vou falar com você, muda. Mas não é que lá a gente não tem muita brecha, eles estão lá para esse aprendizado, com muito carinho. É o batendo e assoprando, batendo né? e assoprando. Mas assim, sempre de forma... Com muito amor. Mas com forma robusta, de chegar e olhar e fazer entender, ser firme. Ser firme. Então, é muito bacana. O resultado disso é muito bom. A hora que você vê essas crianças que passaram, hoje eu tenho alunos desses pequenininhos, um pouquinho maiorzinho, que o pai foi meu aluninho lá atrás, pequenininho. E mesmo depois que eles passam por um ciclo, né, de repente alguns vão até seus 14, 17 anos, aí vão cuidar da vida acadêmica. Tem os estudos, né? Exatamente, de repente eles aparecem lá, falam, sensei, vem aqui dar um abraço. Minha vida está assim, então é bom demais, né? Por isso que eu falo, é muita realização profissional, né? E todos esses bons costumes, por isso que eu falo, eu acho que nosso país precisava um pouquinho mais de um sistema educacional. O nosso sistema educacional hoje, atualmente aqui, né, no Brasil, é bem carente. É carente. E assim, com algum lado cultural agregado a isso, né? Que nós somos múltiplos, né? Então a gente não tem um segmento, uma linha de conduta sistêmica, né? A gente começa, cada um vai para o lado que quer, né? E isso é muito ruim. Falando em educação, isso é muito ruim. E lá dentro não, lá dentro nós temos alguns costumes que são orientais, que o professor Jigoro Kano ele quis difundir isso no mundo, que nem você falou agora há pouco. Ele falou, eu preciso fazer isso. Eu preciso levar isso. Fazer parte da educação do planeta. E aí ele pegou os primeiros formandos dele. A população muda como? Através da educação. Da educação. Então, eu sou meio suspeito, eu sempre bato na mesma tecla, eu acho que um dia, e agora que eu fui para a questão da política, eu cada dia tento mais e vamos insistir nisso. Tem as chances ali de agregar, né? Enquanto eu não ver algum espaço fundindo educação, esporte e cultura, eu acho que a gente não melhora... Não evolui. Não evolui. A gente não melhora na forma de saúde, nós não vamos melhorar na forma de segurança pública, nós não vamos melhorar como bons cidadãos. Então, eu acho que nós precisamos mais fazer essas fusões, né? Eu acho que não deveria nem estar apartado isso, né? Eu não sei quem que separou, é tudo junto. É tudo junto. Então, você vê, a maior parte dos países desenvolvidos tem esse agregado. Sim, é só olhar lá para fora. É só olhar. Então, assim, eu vejo falta de interesse de políticas públicas para que isso seja assim unificado. E com certeza colheremos frutos assim de primeira qualidade. Com certeza. E é o que a gente tentou fazer, ainda tentamos fazer, conseguimos muitas coisas boas, mas nesse caminhar do judô.
Como eu falei, Atibaia hoje ela é referência dentro do esporte e dentro dos projetos sociais, porque a responsabilidade dos projetos sociais aqui é de formação. Obviamente, você acaba fomentando o lado esportivo, porque aqueles que brilham aqui, e quando eu falo brilhar, brilhar os olhinhos, porque nem sempre o habilidoso é o que vai permanecer. De repente, aquele que tem um brilhinho nos olhinhos, que você vê que é dedicado, que é empenhado, ele vai demorar um tempão, mas vai surgir um momento que ele vai permanecer muito forte. Ele vai ser tocado, né? Então, uma vez um pai me perguntou, falou, puxa, sensei, quando que meu filho vai começar a ganhar? Eu falei, o dia que ele quiser. O dia que ele quiser. Eu costumo falar, até agora há pouco nos bastidores eu tinha falado de acender a lâmpada. Quando acende a lâmpadazinha aqui, você cada um tem o seu... Você pode tudo. Tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. É isso aí. Sua maturação. E você acredita que tem aquele que talvez essa luz nunca vai acender? Para o esporte? Né? Então, é assim, porque dentro do lado esportivo, o lado esportivo ele é duro. Ele é duro. Ele não... eu falo, esporte e saúde não convergem. Porque assim, se você pensar em alto rendimento, é superação, né? Você é atleta, você corre, você sabe que de vez em quando você está com uma dor no calcanhar, dor no tornozelo. Mas não dói tudo. Muito. Dói tudo. Dói tudo. Outro dia eu falei assim, gente, já doendo do fio do cabelo até a ponta do pé. Dói. E tua cabeça não vai respeitar essa dor. Não. Eu falo assim, gente, mas o meu corpo e minha cabeça não tá, como que eu faço, né? Preciso encontrar esse equilíbrio. É isso. E é isso. É isso. Então, o rendimento, ele não vai favorecer a saúde, ele vai te dar uma evolução de você com você mesmo, porque é você competindo diariamente com você mesmo. O seu maior adversário é você. Então, eu tenho que melhorar. Eu melhorei, eu tenho que melhorar. Eu melhorei, eu tenho que melhorar. Então, todos os dias você está melhorando. E aí vem lesões, vem dores. E se você está no processo, hoje nós temos atletas aqui em Atibaia que disputam diversos torneios nacionais, internacionais, e assim, fisioterapia, ortopedista. Não tem como ser diferente, porque assim... É uma equipe, tem que estar todo mundo trabalhando junto. E você entra dentro de um ciclo do judô que é classificatório, você chegou aqui, é você. Não dá para você abandonar, então você tem que continuar. Como é que eu vou continuar? Eu tenho que tirar essa dor. Então, o esporte de competição, ele não converge com a saúde. Né? Mas assim, é uma opção que você coloca na sua vida. Eu até teve a questão da Olimpíada, né, daquela atleta dos Estados Unidos, que ela chegou e desistiu da medalha. Sim. Eu acho que aquilo lá é uma situação que não poderia chegar a esse extremo, porque agora teve o Mundial de Natação e muitos atletas se apoiaram naquele ato. Eu acho que aquilo deveria, apesar dela ser muito nova, aquilo lá tinha que ser uma coisa um pouco antes. Não deixar chegar porque, assim, onde chegou. Nós nos movemos pelos ídolos, pelas pessoas que a gente observa, nós temos referências. Muito bom falar disso. Então aí você vê uma pessoa com todas as condições de ser uma medalhista de ouro, chegar a falar, eu não aguento mais, minha família me obrigou, meu professor... E assim, não, ela... Se ela não tivesse ela incorporado aquilo, ela não chegaria na medalha de ouro, ele não chegaria. Então, por mais que alguém tivesse, porque assim, às vezes os pais, é uma coisa que nós nos cuidamos muito, a gente não deixa o pai interferir muito, porque a gente sabe que tem essa fase de maturação e às vezes os pais colocam aquelas vontades que eles tinham de ser
no filho, e acaba... É aquilo que o pai queria estar transportando ali. E aí chega um certo momento da vida que essa criança vai falar, não quero mais isso, eu não quero mais nada. E aí a gente cria uma frustração. Então, o papel dos pais é de extrema importância nessa primeira fase. Tem que dar equilíbrio. A hora que teu filho tá indo ali, que você vê que ele quer aquilo, que aquilo lá é um negócio que dá prazer, que ele tem um objetivo, aí é hora do incentivo, mas o incentivo de forma também dosada, né? Não de forma obrigada. Ah, você poderia dar mais. Você podia ter feito mais. Agora, você perdeu de novo, isso aí você acabou com o seu filho. Né? Olha aí, você falou que estava treinando para ser campeão e não chegou. Então a gente tem que saber dosar. E essa menina, ela deve ter passado por um processo, por seu talento, e todo mundo apostando na medalha dela, e a medalha era dela, né? Porque ela sobra na competição, e chegar a fazer uma situação dessa. Ela muito nova, não julgando-a e nem criticando-a, mas assim, eu acho que foi um impacto muito negativo para o esporte mundial, porque muitos, eu tinha falado isso na Olimpíada, né? Todo mundo, ai, que dó, que dó. Eu falei, puxa, eu estou pensando no impacto que isso vai gerar perante os atletas que estão todo dia. A gente lembra do Cielo falando que ele na universidade nos Estados Unidos, ele tinha as etiquetinhas na parede. 1:22, essa era a meta do dia. Aí ele tirava. 1:20, tirava. Então ele colava as etiquetas. Então, imagina você num processo desse, onde você vive sozinho, você se afastou da família, você está querendo ser campeão olímpico, ser campeão mundial, e de repente você recebe uma notícia que fala, poxa, mas acabaram comigo, judiaram de mim, me obrigaram a fazer isso. Então, muitos desses atletas vão chegar nesse momento e falar, temos que desistir também. Então me preocupou muito e nesse mundial ponto negativo. Né? Esse mundial que teve de natação, muitos depoimentos, eu estava assistindo na semana retrasada, muitos depoimentos. Falando exatamente sobre isso. Desse lá. E o atleta tem que estar motivado. Né? Nós temos equipes multidisciplinares trabalhando em torno desses atletas para deixar cada dia mais potencializado pelo que eles querem. E a gente sabe que vai ter um momento que aquilo lá é doloroso, que aquilo lá é de extremo esforço, que o ser humano vai olhar e vai falar, puxa, eu quero desistir. E vai ter que ter alguém para mostrar o tanto que ele já fez de forma positiva e falar, você está perto do que você fez, né? É o que você desejou, isso aqui. Então, esse trabalho ele tem que ser constante. Então, isso foi uma situação do esporte que assim, eu fiquei muito preocupado. É uma situação para refletir mesmo, né? Para refletir. Então, é isso. Esse lado esportivo, ele é muito dinâmico, ele exige superação diária, ele é de muito esforço, porém, essas pessoas com certeza vão ter uma blindagem maior para a vida, porque não é só o físico, né? Não, é a mente. É a mente. E assim, eu falo, quando você é superado numa competição, você não pode assumir aquilo como uma derrota, né? Você tem que analisar, é um momento de estudo da sua evolução. É isso mesmo. Né? É um momento de estudo da sua evolução. Você fala, puxa, por que faltou isso? Né? Eu tive um problema emocional, eu faltei no meu treinamento, eu deixei de fazer alguma coisa, eu estou tendo um problema familiar, eu estou tendo uma alimentação correta, está faltando algum nutriente, alguma vitamina no meu corpo, o que... Então, é um momento de estudo de você, autoconhecimento. De autoconhecimento. Né? Autoconhecimento, autoestima. E é o que eu falo, o judô dentro desse, por ser uma modalidade individual, essa autoestima, esse autoconhecimento, ele é gerado automaticamente.
né? Dentro dessa parte disciplinar, que todo mundo vê o judô como uma parte disciplinar, mas ele corta tudo, ele engloba todos esses bons conceitos que fazem a pessoa ter mais responsabilidade, mais comprometimento com a vida. Por isso, filosofia de vida, né? Judô, ele é o significado da palavra judô é caminho suave. O do é caminho, né? E quando fala em caminho, é a sua trajetória de vida. É o que você está proporcionando dentro da sua vida. O que você objetivou e como é que você vai caminhar. Então, a caminhada ela é observada e com suavidade. E a suavidade não é flutuar, é ter equilíbrio. É você ser ponderado, é você não se emocionar muito com a vitória, não se frustrar com a derrota, e sim levar como um estudo, como uma coisa. Eu me fortaleci mais um pouco com essa derrota ou com essa vitória. A vitória não adianta eu sair comemorando, né? E achar que eu sou o melhor do mundo. Melhor. Amanhã vai ter um outro desafio. Amanhã levanta de manhã e vai começar tudo de novo. E o desafio é comigo mesmo. Não é com o outro, é comigo. Então, eu acho que essa importância dentro do esporte é uma coisa assim sensacional para a contemplação do ser humano, para ele chegar lá na frente e saber pisar. Evolução do ser humano, eu acho que o esporte é um caminho. Eu acho que, obviamente, sendo bem conduzido, e aí eu volto um pouquinho atrás. Antes nós não tínhamos quase informação nenhuma, né? Treinava-se, não bebia água durante o treino, era proibido beber água. A importância, hoje a água está ali, a água está ali, tem que hidratar, exatamente. Então, nós estávamos nos matando por falta de informação. Porque confundiam essa falsa superação com você ser um samurai, que você tem que estar se matando por dentro para se fortalecer. Não, você não precisa, pelo contrário. Você tem que se alimentar bem, você tem que se hidratar bem, você tem que estar com a sua cabeça boa. Dormir bem, importantíssimo você falar isso. Uma das coisas que um tempo atrás aprendi que dormir, descansar, ter um bom sono. Exato. Né? De qualidade. Qualidade, é isso. E aí você vai começando de pouquinho, com esse pouquinho em pouquinho, você começa a chegar nos seus objetivos. Né? E a gente vê, os jovens, nós trabalhamos, o nosso judô na parte esportiva, ele é referência dentro do país. Né? Desde 2005, sucessivamente, Atibaia coloca atletas na seleção brasileira. Então, todo ano nós temos atletas de Atibaia na seleção brasileira. E muitos desses jovens chegam nesse período que eu te falei, que foi o meu, que param. Por N motivos. Qual é o principal motivo? Puxa, dessa vasta experiência, esses anos, tem algum tempo atrás era namoro, mas hoje, nessa faixa de 16, 17 anos, por causa de estudo. E aí eu volto a falar da questão... Entrando ali em faculdade... Se nós tivéssemos uma fusão de esporte, incentivo ao esporte, a gente fala de incentivo ao esporte, né? Incentivo ao esporte, a primeira coisa que a gente pensa é na parte financeira. Eu penso no lado acadêmico, ao lado do sim, junto, né? Isso seria um grande incentivo ao esporte. Então a gente vê poucas universidades acopladas a um projeto governamental de esporte. Então você não vê. O que é muito diferente lá de fora. Sei, eu vou ter que parar. Por que você vai parar? Eu vou estudar, eu optei por aqui. Então ele vem até aqui, chegou nesse ponto, ele não consegue conciliar. Entre aspas, ele precisa parar. Precisa, porque se ele não se formar, ele vai ser quem? Então,
Porque também existe esse tempo, né? Porque a vida do atleta tem um tempo por tudo aquilo de alto rendimento. Exatamente. Então eles acabam migrando e parando, né? E é ruim, né? Falar migrar, ele deveria andar em paralelo, né? Poxa, ó, terminei meu ciclo de atleta, ganhei o que eu queria ganhar, né? Eu participei da forma que eu queria participar e hoje eu estou aqui dentro do mercado de trabalho, formado, e vou seguir o jogo, né? Então existe essa... E são poucos aqueles, você pega... tem poucos atletas que conseguem conciliar isso. E tem poucas faculdades que se aproximam aos clubes, que nem hoje a Unip é parceira do Pinheiros, então o Pinheiros destina alguns atletas para lá. Mas um clube do porte do Pinheiros, né? O Sojipa lá no Rio Grande do Sul tem a parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul. Então, mas são só os grandes clubes. E aí a gente vê que isso se acopla a um marketing, não a verdadeira essência disso, que seria a educação dos atletas, dos alunos, na formação, a gente fala formação integral. Só que você vai buscando a formação integral, com a vida inteira do atleta, chega aqui, temos um grande abismo. Como é que nós vamos atravessar? Como é que esse jovem ele vai se dividir na ideia e falar no objetivo, falar, e agora? Eu sigo aqui. Imagina a situação. Alguns vêm se preparando já. E geralmente eles têm o quê? Entre 15 e 16 anos? 15 e 16 anos. Essa maturidade. Exatamente. Eu vou pra cá, eu vou pra cá. Então isso é uma coisa que me incomoda dentro do nosso sistema esportivo. O Brasil ainda a gente vai ter que... Tem muito trabalho. Tem muito, mas precisaria de políticas públicas, precisaria de uma situação dentro do governo federal que abrisse essas portas. Semana que vem eu vou estar hoje tem uma parceria que é a CBC, que é um recurso das loterias, que eles aportam alguns recursos para clubes. Então vai ter um evento em Campinas, até a Ana Moser vai estar lá, e eu vou estar participando pelo clube, que o clube esse ano entrou como parceiro do CBC, que é um recurso bacana, porém hoje ainda voltado aos grandes clubes. Agora eles começaram a fazer essa distribuição por classes, então o recurso vem para aqueles atletas que estão indo para as principais competições do Brasil. Eles custeiam hotel, inscrição, tudo, mas antes você tinha que pagar. O clube pagava, tinha que ter 3 modalidades olímpicas, e quem tem 3 modalidades olímpicas? Né? É um Sojipa, é um Pinheiros, é um Minas Tênis Clube. De novo, volta ali, são os grandes clubes. Os grandes clubes. E nós abastecemos eles também de atletas. Então nós temos atletas aí em diversos clubes do Brasil. Espalhados e dando resultado, porque nós não temos esse pertencimento. A gente chega a um certo momento que, a hora que vê que a gente não tem condições de gerar uma faculdade, um curso, o que eles queiram fazer, e assim, eles têm oportunidade para ir para um grande clube, na hora a gente assina e eles vão ser felizes lá. Então temos diversas... E vamos seguir a vida. É muito bacana. Pi, que delícia, eu ficaria aqui horas e horas, aprendi uma pancada de coisa aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. De estar aqui, de ter conversado com a gente. Poderíamos ficar horas, vai ter outras. Para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais, para os alunos, para essas pessoas ali, falando um pouquinho do judô, o quão importante então, a prática do esporte. A prática do esporte. Eu acho que o esporte
bem conduzido, né, bem dirigido, ele tem que estar inserido na nossa sociedade. Eu, dentro dessa trajetória toda do judô, com as famílias, a gente tem obtido assim resultados imensos. Crianças, através dos nossos projetos sociais, que estavam ali à beira da vulnerabilidade, eles começaram a ver que o futuro deles dependia deles. Eles começaram a acreditar neles. E hoje nós temos grandes profissionais dentro da sociedade, porque eles acreditaram nisso e a família viu que dava resultado. Tivemos alguns conflitos sociais durante esse percurso, porque os nossos atletas, nós temos parcerias com algumas escolas, então às vezes o pai quer que o filho fique na roça, mas ele era um bom aluno, nós direcionamos, e hoje nós temos diversos profissionais dentro do mercado de trabalho, formados nas universidades, que eles poderiam ter ficado lá, ou optado por um outro caminho, que a gente sabe que as portas das drogas exatamente estão escancaradas. Então a gente tem que cada dia mais ofertar bons trabalhos esportivos para que essas pessoas se fortaleçam, para que elas entendam que o caminho delas depende única e exclusivamente delas. E depois de toda essa formação, eles vão ser multiplicadores. E aí sim a gente começa a fazer uma transformação social. Aí sim a gente começa a mostrar que isso é importantíssimo para o resultado lá na frente, como eu falei um pouquinho atrás, dentro da saúde, dentro da segurança pública. Vamos fazer uma sociedade melhor. Eu tenho certeza que o esporte é um divisor de águas, é um caminho. Ele vai estar bem acompanhado, com certeza resultado com droga ele não funciona. Não tem como. Não combina. Não combina. Então você já evita teu filho de andar por outros caminhos. Com certeza, né? Ele vai estar bem acompanhado lá, porque vão ter profissionais ali que vão coordenar, que vão analisar isso. Só isso, se fosse só isso já, né? A gente já ganhou. É isso. Então, como eu falei, eu sou um profissional realizado por todos esses benefícios que nós já trouxemos para os nossos alunos, para as famílias deles, que eles começaram a acreditar mais. Nós temos famílias que se aproximam, chegam mais perto das aulas para ver o porquê que o filho melhorou na escola, porquê que ele melhorou de comportamento dentro de casa, porquê ele começou a respeitar mais, porquê que ele começou a se preocupar com passos mais precisos. Então a gente acaba dando... A gente vê muito mais benefício do que exatamente. malefício. A gente acaba melhorando não só o indivíduo, mas sim as suas famílias. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu sou apaixonado por isso, sou realizado com isso. Dá para ver nos seus olhos. E eu espero que cada dia mais a gente caminhe para essas fusões. Será Esporte, cultura e educação. Né? Educação. Eu acho que o esporte faz parte da educação. Eu tenho provas vivas disso. Bom, muito obrigada. Querida, eu que agradeço. É um prazerzão. Que né? delícia. Você está vindo agora para Atibaia. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Estamos à disposição. É um prazer. E parabéns aí pelo programa, pelo trabalho. Vamos levar informação. E pela loja. Linda. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima.